Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui do canal Seridó Espírita, a um café com Kardec e amigos. Para nós é uma imensa alegria estarmos aqui toda segunda-feira à noite, conversando com convidados e interagindo também com vocês através do nosso chat. Portanto, fique à vontade para enviar sua pergunta. A maioria já conhece como funciona o nosso programa e, no segundo momento, faremos essas perguntas aos nossos convidados. Hoje estamos transmitindo simultaneamente pelo Seridó Espírita e pela TV7, através do YouTube, e pelo Núcleo Espírita Seara de Luz de Currais Novos, Sementes do Cristo de Acari e o GEBEM de Parelhas, esses três pelo Facebook. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas e boa noite aqui a todos que estão chegando, que eu já estou acompanhando aqui pelo nosso chat. Hoje trataremos de um tema muito interessante, um tema que eu particularmente gosto muito. Estamos no mês de setembro, o mês que faz alusão, Setembro Amarelo, na campanha de valorização para a vida. E todos os programas desse mês aqui em nosso canal está sendo tratado a temática sobre a valorização da vida, sobre as questões do suicídio. E hoje, nesse programa, trabalharemos o tema Seu maior desafio é você mesmo. E teremos como convidados o nosso querido amigo Jomar Moraes e o nosso querido amigo Wesley Gama, o qual eu trago agora para a nossa telinha, para que ambos possam desejar boa noite para todos os ouvintes aqui presentes. Amigo Jomar Moraes, Wesley, sejam muito bem-vindos aqui na telinha conosco. Boa noite, Alisson. Boa noite, Alisson. Boa noite, nosso querido amigo Jomar Moraes. Boa noite a todos que estão acompanhando ao vivo o canal Seridó Espírita, em mais um Café com Kardec. Boa noite, companheiros, amigos do Seridó, amigos do canal Seridó Espírita. Em primeiro lugar, muito obrigado ao meu amigo Alisson Campelo pelo convite que muito me honra. É uma alegria estar com ele, com os demais companheiros do Seridó Espírita e com o nosso caríssimo Wesley Gama, sempre uma companhia muito agradável e inspiradora também, principalmente quando ele está com o violão. Olha, Jomar, é sempre uma alegria estar com você. Quando nós colocamos esse tema em nossa agenda, e eu fiquei procurando, não, esse tema é a cara de Jomar como nosso convidado e de Wesley também como convidado. Esse tema, não consigo enxergar outra pessoa, por isso que eu convidei, disse, Jomar, faz uma forcinha, eu sei que você é ocupado, mas para estar conosco, para trabalhar esse tema tão importante. E dividiremos o nosso programa em 3 pequenos momentos, né? O primeiro momento, que é um momento de arte espírita, o qual nós vamos abusar um pouquinho aí de Wesley. Em segundo, teremos um segundo momento, onde cada um dos dois terá mais ou menos entre 10 minutos para fazer uma abordagem sobre essa temática, né? Sobre o seu maior desafio, é você mesmo. E no terceiro bloco, nós traremos as perguntas vindas do público para as discussões aqui nesse nosso café, nesse nosso bate-papo. Então, iniciando esse primeiro momento, o Wesley Gama, com esse momento de arte. Vamos lá. Eu digo o mesmo, Jomar, é muito gratificante ter essa sua amizade, você que partilha dos seus saberes com os amigos com muita tranquilidade, com muita humildade. E relembrando aqui os nossos encontros com o silêncio, que eu tive a grande satisfação de participar, vamos fazer uma canção belíssima do compositor cearense
Antônio Carlos Belchior, a canção chamada IP. Vamos refletir na letra. Maravilha. Contemplo o rio que corre parado e a dança completamente sem metas, sentado. Não tenho sido, eu sou, não serei nem fui. A gente quer ter, mas querendo erra, pois só sem desejos é que se vive o agora. Vede o pé do IP, apenas mente e flora, revolucionariamente a penso ao pé da serra. Contemplo o rio que corre parado e a dançarina de pedra que evolui completamente sem metas, sentado. Não tenho sido, eu sou, não serei nem fui. Mas querendo erra, pois só sem desejos é que se vive o agora. Vede o pé do IP, apenas mente e flora, revolucionariamente a penso ao pé da serra. Mais um, Alisson. Mais três. Nossos amigos aqui, Gilbert, que comentou, inclusive, que está travando, para mim deu umas travadinhas também, mas é o natural na internet. A gente que trabalha com redes costuma dizer o seguinte, que é cano entupido no meio do caminho. Os dados não conseguiu chegar, deu umas travadinhas, mas funcionou muito bem. E nosso amigo Denilson Maia também, abraço, querido Denilson, que está aqui conosco, dizendo também que essa música traz felizes recordações dos nossos encontros com o silêncio, o qual nós três aqui também estamos na telinha, participamos, né, Gilmar? E traz realmente muitas recordações. Foram momentos maravilhosos. Wesley, mais um, Wesley? Vamos lá. Tua voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Me levas aonde for, livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
mar errante. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é e basta. É isso. Parceria junto com o amigo Júlio César Bezerra, que é um dos mais amigos participantes aí do Encontro com Silêncio. E essa música a gente compôs na noite de Natal, sob as bênçãos de Jesus e de Krishna, dia 24 de... Muito bem. É sempre muito gostoso, né, Gilmar, escutar o Wesley. Muito. Eu não digo nem tocar violão, porque o violão é uma parte a mais do corpo dele, né? É os poemas, né? Os poemas. Eu citei só o violão ali porque é mais conhecido assim com ele, né? Ele é inseparável. Mas o Wesley é contos, o Wesley é poesia, né? Verdade. E vamos começar agora esse nosso segundo momento do quadro Café com Kardec, no qual a gente vai abrir o espaço para que cada um dos nossos convidados possam trazer as suas primeiras contribuições referente ao tema, né? Seu maior desafio é você mesmo. Então, as primeiras considerações, algo em torno de 10 minutos. Quem gostaria de ir primeiro? Wesley ou Gilmar? Vamos seguir com o Gilmar, né, Wesley? Que você tocou agora há pouco. Gilmar pode iniciar. Vamos dividir esse bate-bola, que eu não quero juntar os bônus horas sozinho, não. Então, meu amigo Gilmar, fique à vontade para suas considerações iniciais referente ao tema. Bom, meus amigos, eu quero reforçar que é uma alegria estar aqui mais uma vez. Enquanto o Wesley cantava, circularam aí algumas mensagens de pessoas muito queridas, de Natal, de Mossoró, do Seridó. E eu agradeço a todos vocês que fizeram essa saudação unidirecional aí para mim. Que o Senhor de Francisco os abençoe e os guarde. Eu, na verdade, Alisson, eu vim para este bate-papo pensando realmente em ficar mais em bate-papo mesmo, sabe? E as pessoas sabem que quando eu começo a falar, às vezes eu avanço no tempo, acabo prejudicando os outros, né? Então, eu realmente vim com essa disposição de ficar à disposição e responder alguma coisa, apartear ali o Wesley e você, apresentando alguma sugestão, alguma opinião minha sobre o tema, né? Mas, já que você colocou esses 10 minutos, vamos ver se a gente faz isso, pelo menos com um pouquinho de leveza, assim, no início, né? Por favor, Alisson, o tema mesmo qual é o título do tema? O tema é Seu maior desafio é você mesmo. Eu vou repassar essa informação para o Wesley, que eu acho que ele não está ainda bem a par. Wesley, você está sabendo que o tema de hoje é Seu maior desafio é você mesmo? Então... Bom, eu também repasso para os amigos que enviaram mensagens tão carinhosas aí aos outros espectadores ou telespectadores, né, que estão nos vendo agora.
O tema de hoje é: seu maior desafio é você mesmo. E aí, Alisson, eu já começo a me enrolar um pouco, né? E já devolvo a coisa para você. O maior desafio é você mesmo ou sou eu? Sou eu ou você? Ou seja, bendita língua portuguesa, né? Que nos dá essa possibilidade de brincar com as palavras, como, aliás, todos os idiomas, e que, às vezes, inclusive, nos dá essa possibilidade, às vezes real, de gerar até ruídos, de não compreendermos direito aquilo que o outro está comunicando, né? Mas esse tema, esse título, o maior desafio, seu maior desafio é você mesmo, ele me faz recordar uma frase de um filósofo do século XX, né, chamado Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, né, que em determinado momento, não me recordo a obra, eu não li, eu já li isso de segunda, não li de primeira, não foi na própria obra dele, mas em um determinado momento ele diz assim, na obra dele há um diálogo em que o personagem diz: o inferno são os outros. O inferno é sempre o outro. Embora o Sartre, como existencialista, fosse também ateu e materialista, né? Ele disse uma coisa que nesta noite eu acho que as pessoas estão mais ou menos de acordo, né? Se nós olharmos para o nosso dia a dia, né? Nós, como espiritualistas e como espíritas, principalmente, nós vamos ver que nós sempre achamos, no fundo, que o inferno é o outro. E nós achamos sempre que os nossos problemas são os outros. Os nossos problemas vêm dos outros, não? Como Sartre, que era ateu e materialista, um filósofo existencialista, nós também achamos, e principalmente quando organizamos um título assim, né, para uma noitada de conversação, que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. O Sartre, como materialista e como ateu, também achava que o homem ele é o único responsável pelo seu destino, porque ele excluía aí a instância divina, digamos assim, a instância espiritual, ou acho que ele não sequer avançou assim no estudo das novas analogias que se faz sobre espiritualidade. Ele não considerou muito essa questão de rede, de teia universal, onde nós vamos encontrar a oportunidade de dar enquadrar um pouco os nossos conceitos, atualizar um pouco os nossos conceitos, inclusive sobre livre-arbítrio e sobre determinismo. No fundo, nós pertencemos a uma grande rede universal. E, embora nós tenhamos como nodo, né, desta rede, como ponto desta rede, digamos, uma determinada liberdade para escolher, para agir, nós, ao mesmo tempo, também estamos expostos a uma série de influências, a zilhões de influências deste tecido infinito que nós chamamos de realidade, ou que chamamos de universo, e, por sua vez, também nós temos a capacidade de influenciar outros pontos dentro deste grande tecido infinito e ilimitado da realidade e da vida, não é? Então, eu diria que realmente esse é um tema muito interessante, mas é um tema que nos chama também a atenção para um certo refinamento na sua abordagem. Eu nem sei se, ao longo da conversa, eu terei capacidade de explicitar algumas coisas e somar e ajudar a esclarecer melhor esse tema para todos nós. Mas o que tiver ao meu alcance, eu faço, não é? E o resto deixo com o Wesley. O Wesley faz o resto e você também complementa, né? Nesse Setembro Amarelo, que, como você lembrou bem, é um evento, é um marco que foi criado
para lembrar a necessidade de valorizarmos a vida, a necessidade de reconhecermos a vida como uma dádiva preciosa, uma dádiva inestimável, que merece ser acolhida e desfrutada, né? Precisamos acolher e desfrutar a vida. Nesta ocasião de Setembro Amarelo, que reporta-se a um problema muito sério da humanidade nos dias de hoje, que é a questão do suicídio. Nós estamos vendo no mundo inteiro um aumento assim surpreendente do número de pessoas que atentam contra a própria vida, e isso quer dizer muito mais do que a gente vê na superfície, né? Mesmo que a gente venha dizer seu maior desafio é você, quando a gente se defronta com o caso de alguém que chega a desprezar a própria vida, comete o suicídio, nós temos que realmente dar uma parada, abrir o coração, deixar o coração, inclusive, encharcado, se possível, de misericórdia, para nós avaliarmos melhor essa situação. Porque alguém que vem cometer um suicídio, sim, pode estar dentro desse leque aberto pelo título. Seu grande desafio, seu maior desafio é você. Mas existe uma miríade de coisas que estão ocultas e que a gente não consegue aprender. Aquele que está de fora não consegue compreender. Então, a gente teria que levar em consideração essa infinidade de fatores ocultos que estão por trás de um suicídio, né, de uma ação contra a própria vida, e teríamos também que lembrar que nós somos, de certa forma, responsáveis. E aí eu volto a esse lembrete que fiz no início desses 10 minutos de explanação. Nós não estamos sozinhos, nós estamos dentro de uma grande rede universal. E nós também somos responsáveis, não só por coisas boas que acontecem aos outros dentro dessa rede universal, como somos responsáveis também por coisas desagradáveis. O aspecto aí, tentando ser um pouco mais pontual e trazer para a realidade do dia a dia, também nós temos que ver a realidade social, a realidade cultural, né? Como nós trabalhamos nesses dois níveis e como nós podemos, como algumas vezes nós ajudamos e algumas vezes nós oprimimos, algumas vezes nós empurramos as pessoas na ladeira que às vezes vai levá-lo até a um ato de suicídio, que é sempre um ato translocado, né? Então, nesse início de conversa, eu gostaria de fazer essas pontuações, né? Depois, aí, com as conversas das pessoas, a gente vai lá. Isso vale também não só para a questão do suicídio, que é o foco do Setembro Amarelo, mas também dos transtornos psicológicos, dos transtornos espirituais, dos transtornos de relacionamento. É muito importante que sempre que abordarmos esses itens, nós encharquemos o coração de misericórdia para vermos, avaliarmos os fatores visíveis que nos enganam muito, porque os sentidos nos enganam e as emoções nos enganam. E a neurociência hoje, na área de fronteira da neurociência, uma coisa que está provada, mas que já foi provada muito antes, mais de 2.500 anos atrás, lá na teoria budista vamos encontrar isso, mas vamos encontrar também em outros ensinamentos de outras tradições religiosas. Mostra que a mente, quando estimulada pelas emoções, quando aprisionadas as emoções, levanta barreiras que nos impede de recolher informações novas, de ver coisas que às vezes estão a um palmo do nosso nariz, como se diz popularmente, mas que aquela cortina, aquela parede levantada pela emoção, e a primeira reação nossa diante de um fato, diante de um evento, diante de uma pessoa, diante de uma ideia, ela é sempre suscitada pela emoção. Depois é que nós vamos encaixando, né, dando
um controle, um ajuste nessa emoção, mas é sempre a emoção que fala primeiro e em seguida dispara o pensamento. Então, é sempre bom nós considerarmos isso e observarmos temáticas como essa, também considerando esses fatores e recordando sempre, então, a necessidade de misericórdia, que é um componente do amor, e o amor que é o ensinamento básico do cristianismo. Mais de 10 minutos, foi? Não, foi mesmo no tempo. Na verdade, foi 8 minutos. Muito bem. Só lembrar aqui ao pessoal que estão nos assistindo, estaremos participando junto com o Gilmar Moraes, nesta quinta-feira, do programa Outro Olhar, no canal Sapiens Natal. Eu coloquei aí no chat para vocês o link do canal, para que vocês possam se inscrever também e acompanhar os diversos vídeos que Gilmar posta também. Existe esse programa, Um Outro Olhar, o qual eu gosto muito e participo sempre que posso, que é um programa que inicia às 10h30 da noite, tendo reflexões sobre diversos temas e finalizando com uma meditação. Uma meditação que relaxa e nos proporciona um sono mais agradável. Então, o programa Um Outro Olhar vai ao ar na segunda-feira, quarta, quinta e sexta, não é isso, Gilmar? Com certeza. Sintam-se todos convidados para, no cantinho do chat aconchegante, como o Gilmar mesmo coloca, e a gente se sente muito aconchegante mesmo, a gente possa se encontrar e participar também das reflexões. E nessa quinta-feira eu estarei com ele fazendo um bate-papo, algo parecido em complementação a esse tema que estamos trabalhando hoje, e vocês são muito bem-vindos. Dando continuidade, vamos trazer o Wesley aqui para o centro da nossa telinha, para que ele possa fazer também as considerações sobre esse tema, e já tem perguntas muito interessantes para o próximo bloco. Wesley, fique à vontade, meu amigo. Muito bem. Deu uma paradinha o som. Então, quando o Alisson me repassou o tema, que eu mesmo sou o meu próprio desafio, eu me debrucei um pouco sobre a minha própria trajetória, aqui já perto dos 4.0, e fiz um pequeno balanço das experiências vividas, e refletindo, eu percebi que há muitos caminhos que levam ao processo de autoconhecimento, que acredito ser um processo em comum na maioria das pessoas que buscam se conhecer, na maioria das pessoas que estão à busca de alguma verdade interior. Eu digo isso porque muitas pessoas são tocadas pela Bíblia e se abrem para o conhecimento do Evangelho através da leitura da Bíblia. Às vezes mesmo tiveram, como os indianos, né, os hinduístas aqui citados, de toda essa linhagem também aí que envolve o budismo, dentre tantas outras. No Brasil, as religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda. E eu percebi o seguinte, no meu caso, quando na juventude me deparei com a obra Nosso Lar, de Chico Xavier, e com o Livro dos Espíritos. Esse contato quase simultâneo com essas obras foi um divisor de água na minha vida. Eu li o Livro dos Espíritos como se estivesse relendo. Eu li Nosso Lar
com uma sofreguidão e uma esperança muito enormes, muito grandes, já que eu vinha num processo desde que cheguei à vida de compreender Deus e de não entender por que tantas injustiças aconteciam e acontecem nesse momento. Então, essas informações trazidas pela doutrina espírita caíram como uma luva em todas as minhas dúvidas e me preencheram de uma forma tão eloquente que eu tive que compartilhar isso com as outras pessoas. E não por acaso hoje estou presidente da amorável Casa Espírita Núcleo Seara de Luz, que está fazendo 45 anos de atividades. Quero mandar aqui um salve para todos os trabalhadores, todos os frequentadores do Núcleo Espírita Seara de Luz. Temos aí de mais de 30 trabalhadores atualmente, e esse trabalho é um trabalho coletivo, tanto na parte física quanto na sua parte espiritual. Agradeço também todo o suporte e apoio da equipe espiritual do Núcleo Espírita Seara de Luz, e a doutrina espírita à nossa comunidade. Levar esse evangelho e essa doutrina espírita num passo de formiga, mas que chegue às pessoas com toda a pureza, com toda a sinceridade com que foram escritas tanto a Boa Nova, através dos discípulos do Mestre, quanto a codificação espírita, tão bem organizada por Allan Kardec. Eu digo isso porque muitas pessoas podem ler o Livro dos Espíritos, e eu tenho um irmão que tentou ler, e hoje ele é batista, e nós nos damos maravilhosamente bem, e não o tocou. E quando ele foi para essa igreja batista, ele conheceu a esposa com quem está casado hoje e tem uma filhinha de 6 meses. Né? Então, maravilhoso. Já pensou se eu tivesse tentado insistir em que ele ficasse no espiritismo, não é? Não, ele está lá muito bem, inclusive encontrou o amor da sua vida, seja batista. Então ele está muito bem onde está. Mas nesse meu processo, eu talvez numa arrogância juvenil de querer resolver todos os problemas filosóficos da existência com relação à própria justiça divina. Então, essa cachoeira de informações da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, toda essa coerência meticulosamente costurada por Allan Kardec, realmente me trouxe de volta à tona para olhar as belezas do universo de uma forma diferente e também para encarar os problemas da vida de uma forma mais assertiva, com mais paciência, com mais coragem, com mais humildade para saber o que é que eu posso mudar, com mais humildade para ter resiliência e resignação. Conhecimento, eu lembro de uma frase de Jung, quando ele diz assim: não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Então, muitas vezes, nós saímos mundo afora a procurar determinadas metas de vida que nos trazem muito mais vazios do que respostas. Até o momento em que, ao nos debruçarmos sobre esses conhecimentos maravilhosos, generosamente legados à humanidade, como citados a Boa Nova de Jesus, a doutrina espírita, no meu caso, essas maravilhosas informações vindas do plano espiritual me preencheram e me levaram a esse processo de autoconhecimento, de eu realmente me perguntar quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu não gosto de fazer. Então,
esse desafio é um exercício que eu tento realizar todo dia. Porque nós somos tão pequenos, nós não conhecemos quase nada da nossa própria existência. Ainda mais nós espíritas. Imagine aí cada um de nós com 1000 encarnações aí nas costas, tanto do planeta Terra quanto em esferas outras. Então, como é que eu posso ter a arrogância de dizer que eu completei o meu processo de autoconhecimento? Ou de que realmente eu sei quem eu sou? Uma coisa é certa, a todo momento eu tenho que estar construindo, cavando para esse interior, para que eu possa, através desse autoconhecimento, viver melhor para mim mesmo e para com o desafio. O principal desafio, me conhecer, para, a partir desse autoconhecimento, eu tentar me tornar uma pessoa melhor para mim e para o mundo. É isso. Muito bem, Wesley. Wesley, dá uma olhadinha no teu WhatsApp. Eu acho que talvez seja alguma coisa que esteja aberto no computador e não só a internet. Eu mandei uma mensagem para você. Enquanto isso, enquanto o Wesley olha, eu fico muito feliz com os comentários, tanto dos nossos amigos que estão aqui no chat, como de Wesley e de Jomar. Porque o nosso principal objetivo, quando pensamos nesse tema, é justamente essa questão do interior, dessa busca interior como desafio. Porque a gente costuma olhar muito, acredito que os meninos concordam comigo, olhar muito para o fora. Parece que o fora é mais colorido, a gente não enxerga o interior, a gente não busca enxergar essa integralidade do interior. Então, quando eu paro para pensar nesse grande desafio, é em olhar para dentro. E talvez seja aquele momento que aí eu vou fazer a minha primeira pergunta. Temos perguntas também de Zé Newton, da minha tia querida Zélia, que está aí nos assistindo, o qual fiquei muito feliz, de Gilbert também. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta curiosa minha aos dois, porque pelo menos para mim foi assim. Não de forma consciente, mas talvez ao longo da experiência, chegou e a gente teve aquele momento onde houve um despertar para, e pelo menos entender que a verdadeira busca não está fora, ela está interna. E conhecendo o João A, que é uma das pessoas assim que eu particularmente mais admiro nessa questão da busca espiritual, né, com todas as tradições, o qual ele estuda, das tradições orientais, e o Wesley também no caminho da yoga. Então, para mim, o meu despertar, e eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam falar um pouco sobre isso, para mim, o meu despertar espiritual, ou de começar a olhar para dentro, foi os encontros com o silêncio. Foi onde me oportunizaram parar para refletir, assim, enxergar a beleza do externo, mas também ver que a beleza do interior, da busca e compreensão do interior, é muito mais bela. Mesmo que em alguns momentos a gente olhe para dentro e não goste do que vê, né, Jomar? Então eu gostaria de saber de você, Jomar, se teve algum momento que marcou a sua existência atual, que ele fez esse processo de mudança para olhar para dentro. Bom, sou eu então o primeiro, né? Meu amigo, em primeiro lugar, enquanto o Wesley falava, houve muitas interrupções. Quando eu falei também houve muitas interrupções, é só para avaliar a minha internet, que eu acho que o nosso maior desafio hoje é a internet. Não. No caso de Wesley, talvez tenha algum problema no computador. Aí eu pedi para ele entrar com o celular.
Sei. Mas aconteceu só com ele. Ou então muita gente usando aparelhos lá, né? Reduzindo a banda. Olha, Alisson, eu não saberia dizer uma coisa só, porque são tantas coisas que me aconteceram. Lembre-se, eu tenho 67 anos. É pouco, né? Se eu pudesse escolher, eu diria, põe mais 200 aí, né? Mas 67 anos, de alguma forma, a gente acumula muitos eventos, muitas coisas. E eu realmente tive a graça de percorrer esse tobogã da vida. Eu já brinquei muito no tobogã da vida. E a vida é realmente um tobogã, são ondas do mar. Nós subimos, nós descemos, né? E é sempre que estivermos lá em cima, tenhamos a certeza de que a onda vai nos trazer para baixo de novo, depois vai nos levar lá para cima adiante, porque se não houver esse movimento, também não há crescimento. Não há avanço. Então, não só eu, como todas as pessoas, têm esses altos e baixos, e nós vamos tendo, quem faz o caminho espiritual, certamente já ouviu falar alguma vez em Noite Escura da Alma, é um rótulo que foi criado por João da Cruz, o São João da Cruz, mas que é muito repetida, né, em muitas tradições espirituais. Todo aquele que faz o caminho, ele tem primeiro algo que o desperta, algo que chacoalha a gente, né? Que alguns estudiosos chamam de evento luminoso, um momento luminoso. Pode ser até um fenômeno mediúnico. Para muita gente é um fenômeno mediúnico, que lhe causou susto, lhe causou medo, ou lhe causou êxtase. Pode ser um grande sofrimento. De repente dá tudo errado, de repente morrem todas as pessoas, entes queridos, de repente sua vida material vira de cabeça para baixo, e aquilo ali lhe dá uma chacoalhada, é aquele momento luminoso. E a partir dali, algumas coisas diferentes vão acontecer com você. Então, nós poderíamos dizer que a segunda etapa, aquilo que sucede a esse momento luminoso, é o momento de metanoia, que é transformação da mente. Aquela coisa que te chacoalhou sem que você, às vezes, estivesse esperando, na maioria das vezes acontece de surpresa mesmo, né? Ela vai te conduzir a um estágio em que você diz, que você sente, a partir de agora eu olho para as coisas e já não vejo o que eu via antes, eu já não consigo ver as coisas da mesma maneira. Isso é que sua mente entrou num processo de metanoia, de transformação. Você não vai conseguir voltar para o ponto anterior. Você vai agora ver as coisas de uma forma diferente, sim. E essa metanoia vai te levar depois a um estágio que alguns estudiosos chamam de estágio de consolações. Por exemplo, acontece aquele fenômeno que mexeu, acontece aquele trauma que mexeu, acontece a mudança de visão, e aí parece que os céus nos dão uma colher de chá. Aí, na sequência, nós vamos ter só bons eventos, êxtases, pode ser, no caso de religiões mediúnicas, como o espiritismo e outras religiões mediúnicas, podem ser fenômenos, muitos fenômenos que vão surgir e vão nos dar leveza, aquela coisa agradável, que a gente diz, eu não quero que desapareça, eu quero repetir isso todos os dias. Só que a vida não vai permitir que isso aconteça, que você fique acomodado nessa área de conforto. Aí nós somos jogados num período de transformação, de aprofundamento de ideias, de conceitos, e junto com isso entramos também num período de dúvida. Todo aquele que faz o caminho espiritual tem seu período de dúvida, e não é só uma vez, ok? Não é só uma vez, não é só no início, não. Às vezes depois você está super consolidado lá na frente e batem de novo um período de dúvida que vai também te impulsionar no seu aperfeiçoamento. E junto com esse período de dúvida, ou na sequência desse período de dúvida, você pode ter até um período de grande vazio, que é a chamada noite escura da alma.
Todos os grandes trabalhadores no espiritismo e outras religiões conhecem isso. Todos os grandes apóstolos, todos os grandes médios, todas as pessoas, não precisam ter sensibilidade mediúnica para isso, não. Nós vamos entrar num período em que parece até que nós estamos com depressão. Podemos até estar com depressão, a coisa pode estar junta, mas em geral não é. É um período que você fica quase que prostrado, em que realmente você é puxado dos últimos galhos onde você se sustentava ao passado, se agarrava ao passado. E isso aí é necessário que você realmente tenha disposição, tenha determinação e tenha fé para atravessar esse período, porque esse período vai, sim, lhe entregar a uma fase melhor e uma fase em que você vai obter uma razoável estabilidade para o cumprimento da sua missão espiritual, que é uma fase que a gente chama de, que a gente pode dizer assim, é o retorno à vida cotidiana. Como agora eu vou trabalhar com essas coisas novas que mudaram minha vida, me colocaram de cabeça para baixo no ambiente normal, do contato com as outras pessoas, do desafio do dia a dia. É um baita desafio. Eu diria que é aí que surge seu maior desafio é você mesmo. Né? Seu maior desafio é você mesmo. Porque o que a experiência nos mostra é que a gente, nesse momento, às vezes consegue trabalhar ou estabelecer um ambiente dual, uma dualidade. Então, no templo, ou naqueles ambientes ritualísticos, eu realmente, né, vivo aquela mudança e depois, quando eu transponho a porta do templo, daquele ambiente, eu tenho agora que trabalhar com outros critérios, com outros valores, porque, afinal de contas, o mundo está aí, o mundo, é desse jeito, se eu não fizer, ele vai me engolir. A maioria das pessoas faz assim. A maioria de nós, eu diria, a maioria de nós fazemos assim. Então, é aquele momento que a gente tem que ver a maneira como a gente faz negócio, a maneira como a gente faz amor que eu digo aí, no caso, sexo, né? Porque amor é uma coisa muito maior. A maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente deseja, quais são os desejos, né? E como a gente administra esses desejos. Se a gente observar isso aí, a gente vai ter a exata noção do nível espiritual da gente. Veja, eu estou dizendo isso não como julgamento, nem colocando uma espada na cabeça das pessoas, nem mesmo da minha mesmo, na minha própria cabeça, ok? Mas é a observação desse estágio que vai nos dizer exatamente qual é o nosso nível espiritual. Não é o que a gente diz, não é o que a gente faz, não é o que a gente chora quando está dentro do templo, ou mesmo quando está lendo um grande livro, ou assistindo uma grande palestra de um orador assim vibrante, que mexe com as emoções da gente, né? E que a gente fica ali leve nas alturas, e no dia seguinte, né? Aí vamos ver, lá é que a gente vai ver qual é o nível espiritual. Pois bem, você me perguntou quando se deu esse momento na minha vida. Foram muitos, e o primeiro foi aos 13 anos de idade, eu ia fazer 14 anos, poucos dias depois. As coisas aconteceram 3 revoluções ao mesmo tempo na minha vida. Uma dos hormônios, adolescência, uma da revolução profissional, que foi meu primeiro emprego, que eu fui buscar esse emprego. Por acaso, eu queria trabalhar num jornal, que eu sempre quis ser jornalista, e queria ser office boy, naquele tempo se chamava contínuo. Ou seja, eu iria servir cafezinho para olhar os jornalistas trabalhando e aprender. Esse é o que estava na minha cabeça juvenil, minha cabeça de adolescente. E eu saio da biblioteca do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, uma sexta-feira à tarde, passo em frente à sede do jornal A Ordem, ouço um barulho de linotipos, que eram as antigas máquinas que compunham, né, aquelas páginas de chumbo para imprimir o jornal. Subo um degrau ali próximo a uma janela, vejo aquelas máquinas e me veio aquele impulso. Disse, quem é o gerente aqui? E o gráfico olhou para mim, isso aqui não tem gerente, tem um secretário de redação. Depois eu quero falar com ele. E veio o secretário de redação, que era o sobrinho do bispo. O bispo naquela época era o Nivaldo Monte, bispo auxiliar de Natal, isso em 1967.
E eu disse, sou um rapaz pobre, quero trabalhar, você tem um emprego de contínuo? Aí ele olhou para mim e disse, meu filho, emprego de contínuo não tenho, mas tenho um emprego, vai surgir na próxima semana uma vaga de repórter, você quer fazer um teste? E eu disse, quero. E entrei e nunca mais saí, só saí pela aposentadoria. Foi a única coisa que eu fiz na vida. Eu sou um inútil para qualquer outra coisa. Eu só... Entendeu? Bom, então, a revolução profissional, a revolução dos hormônios, 14 anos, quem teve 14 anos sabe o que acontece, né? Quando tem 14 anos, na cabeça, do coração, e a revolução espiritual. Nessa época também surgiu, eu tinha sido desde 7, 8 anos de idade, eu era coroinha, 9 anos de idade, coroinha, eu tocava o sino na igreja, eu tinha desejo de seguir a vocação de ser padre, né? Me passou aquela ideia de ser padre, meus pais não queriam, meus pais tremiam com isso, porque eles estavam me criando para ser o médico da família. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, nem eu fui padre, nem fui médico, né? Mas já cheguei até a área biomédica só para atender a família e atender um conselho do Emmanuel. Depois eu deixei tanto a família como o conselho do Emmanuel e fiquei mesmo no jornalismo, ok? No conselho, no livro Encontro Marcado. Depois outra hora eu falo para vocês sobre isso. Pois bem, então, eu, aos 12 anos de idade, aos 13 anos, eu fui me afastando da Igreja Católica, porque começaram a surgir algumas perguntas e eu não encontrava aquelas respostas, né? Perguntas de aluno ginasiano, quem fez o antigo ginásio sabe o que é isso, né? E aí, aos 13 anos de idade, né, quase 14, os amigos me pedem para ir com eles até um terreiro de Umbanda, que existia próximo da Praia do Meio, aqui em Natal. E eu fui com eles. E todos foram ali com a intenção de zoar. Todo mundo estava... Se ainda hoje existe preconceito em relação às religiões de matriz africana, imagine naquela época. E eu não sabia de nada, também fui com aquela intenção. Só que quando eu estava lá, durante o ponto de Ogum, aconteceram coisas, e aí eu só não perdi o meu controle, porque me segurei, fiz todas as rezas que eu aprendi na igreja, mas ao sair dali, saí com a ideia na cabeça, eu quero entender o que aconteceu comigo. E aí, isso foi num final de semana, na segunda-feira eu passei na banca do Livro Espírita, que existia na Avenida Rio Branco, em Natal, na banca da SECA. Estava lá o velho Armando Tomás, eu olhei aqueles livros, eu sempre fui rato de biblioteca, eu olhei os livros, olhei o livro dos Espíritos, e o Armando Tomás começou a falar comigo, eu contei para ele, e ele me convidou para ir à SECA. E na SECA eu comecei simultaneamente na Juventude Espírita, naquela época, Mocidade Espírita Eurípides Bassanufo, e na reunião mediúnica. À tarde, do mesmo sábado, à tarde, eu convivia com jovens de diferentes idades e à noite com velhinhos de 70 anos, 60, 50 anos, e assim comecei. Esse foi o começo. Mas isso foi uma coisa que aconteceu. Vai mais adiante, 20 anos de idade, tem outra chacoalhada, há mudanças na vida. E para encurtar a história, em 1997 tive a grande chacoalhada, bendita chacoalhada. Eu achava que estava no fundo do poço. Eu achava que estava abandonado pela vida, né? E, na verdade, as coisas estavam florescendo. A melhor etapa da minha vida que continua, por enquanto. Até agora continua essa etapa. Foi a etapa também que vai me tirar de São Paulo, depois de 23 anos lá, e vai me trazer de volta a Natal. Uma etapa onde teve muito sofrimento. E sofrimento por quê? Por causa dos meus apegos. O sofrimento surge na nossa vida sempre por causa de apegos ou aversões. Como eu tive muito apego, eu chorava muito. Como eu tive muito apego, eu tinha muito autocompaixão, autocomiseração. Ah, como eu sou coitadinho. Ah, como Deus está me abandonando. Ah, como ninguém me vê. Ah, como... Entendeu? E hoje eu olho e digo, opa, que maravilha que isto aconteceu. Mas isso acontece com todo mundo. Todos nós, quando nos distanciamos no tempo e olhamos para trás, a gente faz a pergunta, quem foi que escreveu o enredo da minha vida?
Como foi que essas coisas se fecharam? Como é que esse livro está tão bem escrito, já está no capítulo final, e eu não tinha consciência? Porque existe algo, não é só nós, não é só a vontade, mas existe algo que é o próprio processo do universo, o misterioso processo do universo, que vai escrevendo. Nós vamos escrevendo um enredo dentro da grande teia universal. Falei demais, desculpem. Ótimo, Jomar. Eu acho muito importante as trocas de experiências, porque tem algo que a gente deixou de fazer nas últimas décadas e que está se perdendo e não poderia, não deveria se perder, que é aprender com as experiências dos mais velhos. Não que você seja mais Já velho, estou sentindo a graminha muito mais molhada de velho, Emaús aqui, viu? mas é extremamente importante a gente voltar a ouvir e aprender sobre as experiências. Então está sendo riquíssimo esse momento. A gratidão é nossa. E Wesley, antes de passar aqui para as perguntas, se você puder falar um pouquinho também sobre essa questão do seu momento de chacoalhada, pode liberar o microfone e fique à vontade para nos falar. Bem, na minha fala anterior ficou um pouco cortada, não sei como é que tá aí, troquei o navegador aqui. Então eu estava falando que realmente esse momento aí na minha vida foi quando eu conheci o Livro dos Espíritos e o livro Nosso Lar. Realmente foi algo muito impactante na minha vida. Lembro como se fosse hoje, então aí há mais de 15 anos, quando eu li Nosso Lar pela primeira vez, e que André Luiz, lá ainda no comecinho, ele experimentado a extrema desventura para tomar o elixir da esperança. Eu achei isso muito bonito. Está lá na introdução de Nosso Lar. Então, eu me encontrava meio perdido no sentido desse não autoencontro, né? No sentido de não compreender a existência de uma forma mais profunda nas minhas buscas, um certo agnosticismo, porque eu não entendia Deus diante de tanta injustiça que havia no mundo. E realmente, assim como o Bezerra de Menezes relata, que estava lendo o Livro dos Espíritos como se já estivesse relendo, porque concordava com tudo aquilo, isso também aconteceu para mim, sabe? Então foi realmente um divisor de águas na minha vida. E como eu falei, por exemplo, pode ser que alguém leia aquilo e diga assim: nossa, quer dizer que o espírito nasce como homem, depois acreditar nisso ou não, né? Sentir que a vida pode ir por esses caminhos. Só colocando aqui um pequeno detalhe do Livro dos Espíritos. Mas realmente todas essas questões, para mim, parecia que eu já estava apenas relendo. Então eu me encontrei naquilo e também no período não estava passando por um momento muito bom pessoalmente. E realmente ali eu comecei a encontrar um norte, e a partir dessa leitura, a partir das vivências e do acolhimento que o Núcleo Espírita Seara de Luz me provocou, me propiciou, né, eu realmente me encaminhei, estou aqui até hoje dando testemunho e ajudando lá na casa também a acolher aqueles que procuram a doutrina espírita como uma forma de autoconhecimento. Então, esse chacoalhar, e realmente foi quando eu conheci as verdades espirituais através dos pergaminhos de Allan Kardec, um evangelho. É isso. Muito bem. Vamos partir agora aqui para as nossas perguntas, começando com duas perguntas destinadas aqui, eu vou destiná-las a Jomar, de Gilbert Soares. Jomar,
Por que a geração atual aparenta ter um ego tão fragilizado? E por que a religião não supre mais o vazio existencial dessas pessoas? Bom, eu não saberia dizer, Gilbert, se a geração atual tem um ego muito fragilizado ou um ego muito inflado, né? Acho que a gente pode ver as duas coisas ao observar, né? Ao observar as gerações mais novas, né? Eu imagino, na verdade, que predomina um pouco mais a questão do ego inflado, né? Que isso não significa também ego fora. O ego é sempre fragilidade. O ego é sempre insegurança. O ego é sempre medo. Okay? Nós precisamos do ego, ninguém vai viver sem ego. E até mesmo a jornada espiritual que nós fazemos quando estamos aqui encarnados, nós fazemos através do ego. O que a gente faz no caminho espiritual? A gente tenta alinhar o ego ao desígnio divino, à lei, harmonizar com a lei. Okay? Mas o ego é um construto temporário. O ego morre a cada encarnação e isso está dentro do livro dos Espíritos, com o nome de persona. Não está com o nome de ego, mas está com o nome de persona. Então, o ego é uma coisa que surge e que morre. E é um construto mental criado, estruturado, né? Também com a participação do ambiente, com a participação da cultura, dos nossos pais, né? Então, eu, às vezes, acho que a cultura contribui, sim, para uma inflação do nosso ego, já que nós cultivamos culturalmente tanto o individualismo, como cultivamos também o separativismo. Nós cultivamos isso lá fora, não é só no mercado, não é só num passeio no shopping, não. Nós cultivamos isso dentro dos templos também, dentro das religiões. As religiões, de alguma forma, também, elas reforçam muito o ego. Muito, mais do que a gente imagina, porque as religiões o tempo inteiro também estão trabalhando não um alinhamento do ser aos desígnios do universo, mas uma coisa de fazer alguma coisa para ganhar uma recompensa, fazer alguma coisa para ter um ganho. Isso é trabalhar no nível do ego. Nós diríamos até que vivemos uma fase de grande materialismo espiritual. O materialismo espiritual sempre existiu ao longo da história. E mesmo dentro da tradição cristã, nós tivemos períodos incríveis de materialismo espiritual. Aqueles períodos em que, inclusive, havia uma pressão muito grande para as pessoas ficarem só dentro dos templos e recitando e rezando, foi um dos períodos de maior materialismo espiritual, a gente vai ver, né? E hoje também. Né, de um modo geral, se cultiva muito materialismo espiritual dentro das religiões. Então, há um incentivo de diversas vertentes ao ego, à inflação, não vou dizer fortalecimento, à inflação do ego. E isso causa muitos problemas. Em primeiro lugar, um estreitamento da visão, porque fica difícil você perceber que você está numa grande teia. Há um incentivo o tempo inteiro para nós olharmos para o nosso próprio umbigo e sentir e até ter aquela ilusão de que tudo gira em torno desse umbigo. Tudo gira em torno de nós próprios. Isso causa muitos problemas. Todos nós. Veja bem, eu estou falando essas coisas, não estou dando aula, não, ok? Isso acontece comigo também, acontece com todos nós. Então, temos aquela ilusão de que as coisas giram em torno do nosso próprio umbigo. Qual é o resultado disso? Em primeiro lugar, uma permanência na ignorância, as vendas continuam nos olhos, e sofrimento, muito sofrimento. O ego, na verdade, é uma usina de sofrimento quando ele não está ajustado, porque ele é o tempo inteiro apego e aversão. Apego e aversão são as fontes de sofrimento. Então, eu diria que essa nossa geração, esses nossos garotos, eles que trazem também a sua herança espiritual, né? Sua herança espiritual remota, do passado remoto, eles também foram muito mal adaptados
muitos deles foram muito mal adaptados à encarnação passada, atual, ao momento presente, e continuam inteiramente sob o comando do karma. Karma, que a gente lê como lei de causa e efeito, mas karma é, em princípio, um movimento repetitivo. Então, quando a gente encarna, a gente tem, digamos assim, a possibilidade de transcender o movimento repetitivo do karma. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece sempre. Acontece, mas não é isso que acontece sempre. Na maioria das vezes, nós continuamos presos ao movimento repetitivo do karma. Então, reincidimos naquilo que fizemos no passado remoto e reincidimos no dia a dia também. Quer uma prova? Quantas vezes a gente diz, não vou fazer? Não, levanta e faz. É assim, em segundos. Não precisa esperar o dia de amanhã, não precisa esperar os anos passarem. Isso é uma demonstração de como nós estamos atados ao karma, ao movimento repetitivo do karma. Ego inflado é ego também preso ao movimento repetitivo do karma. Vai ser um pouco difícil, mas dá. Podemos treinar. Se a gente não fizer isso, se a gente não fizer esse treino, também não precisa se desesperar, não, porque a vida vai dar um jeito. Esse chacoalhamento que eu e o Wesley falamos há pouco é exatamente isso. Chega um momento em que a vida faz por si mesma. O chacoalhamento, no meu caso, o que acontece com todos, é você dar aquela chacoalhada, cai em todos os penduricalhos. Tudo aquilo que você queria reter, passa, cai, vai embora. E você, se você tem um certo esclarecimento, você segura o pepino, você descasca o pepino, senão você começa a berrar como uma criança. Né? E achando, ô coitado que sou, e vem outras pessoas também, outros amigos que dizem, ô coitado também, em torno de você, mas, na verdade, você está sendo abençoado. A vida está te libertando naquele momento do movimento repetitivo do karma que você não tinha condição. E você vai perder tudo aquilo para iniciar um novo ciclo. Muito bem. Wesley, nós vamos pular aqui. Tem uma pergunta de Zé Newton na sequência, mas ela é direcionada a João A. Então, a gente vai pular para outra pergunta e depois eu volto para a pergunta de Zé Newton. E tem a seguinte pergunta de Zélia Maria, a minha tia querida. Podemos chamar esse desafio de superação das nossas lutas diárias frente ao conhecimento do nosso eu espiritual? Podemos chamar esse desafio de superação das nossas lutas diárias frente ao conhecimento do nosso eu espiritual? Ótima colocação, Zélia. Colocação de escritor mesmo. Muito bem. Através de uma análise espírita, nós percebemos que esse processo de autodescobrimento para enfrentamento dessas dificuldades, dessas situações, é uma constante em nossa vida. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com a monja Cohen e ela disse assim, as pessoas acham que eu meditei uma vez numa terça-feira lá em 1980 e pronto, e atingi um estado de lucidez e de calmaria que eu levei para o restante da vida. E ela disse, gente, eu medito todo dia, não é? Então, esse processo de fortalecimento interior, que é uma escolha nossa, através da vontade, é uma escolha nossa e só nossa. É o que faz com que nós tornemos os problemas mais maleáveis. É o que faz com que nós apequenemos a importância e a grandiosidade que muitas vezes nós damos para essas dificuldades que se apresentam e que se apresentam continuamente até o final da nossa encarnação. Através de uma experiência pessoal, às vezes eu percebo que nós temos alguns mecanismos de autossabotagens em diversas áreas, mas um deles é essa coisa de esperar a solução mágica para determinados problemas
e de também achar que em algum momento da nossa vida nós vamos atingir a felicidade plena e que nenhum tipo de problema vai surgir à nossa frente. E realmente isso é maia, isso é ilusão. O que nós temos que trabalhar interiormente é esse processo de fortalecimento da nossa paciência, da nossa coragem. Porque diante de todas as batalhas que aparecem, quando eu as enfrento na medida das minhas limitações, mas com a paciência que eu possa trabalhar, com a coragem que eu posso desenvolver, esses problemas eles tomam o devido lugar e eu vou extrair deles o aprendizado, muitas vezes amargo, mas produtivo, que ele trará para a minha vida. E nesse momento de pandemia, muitas pessoas costumaram dizer: o que, que nós podemos trazer de bom, tirar de bom dessa experiência? Eu tenho usado muito a expressão efeitos colaterais, sabe? Para não usar um eufemismo, porque é um momento de transição planetária. Esse é um pequeno capítulo do nosso processo de transição planetária, essa pandemia. E dentro dela está havendo vários efeitos colaterais. Um deles é esse momento virtual aqui, que nós estamos promovendo, percebemos que estávamos com diversas ferramentas disponíveis para usar na divulgação da doutrina espírita e ficávamos aqui recebendo João Mar anualmente ou 2 vezes por ano no Seara de Luz, e agora a gente pode ter ele com um pouquinho mais de frequência dentro das possibilidades e dos trabalhos que ele também realiza no Instituto Sapiens, lá em Natal. Eu já tive o prazer de visitar. Então, meus amigos, esses efeitos colaterais, nós podemos utilizá-los como uma forma de fortalecimento. E eu acredito que, no primeiro passo, temos esse processo de autodescobrimento, que é um processo de cada um de nós. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu tenho que fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, temos que fortalecer esse feixe de varas descrito por Bezerra de Menezes. Temos que fortalecer os nossos laços afetivos, temos que fortalecer essa rede de amigos para ousar no bem, porque muitas vezes é isso que falta para nós percebermos quantos projetos em andamento voltados para coisas construtivas, para a proteção do meio ambiente, para o desenvolvimento filosófico das pessoas, quantas instituições se dedicam a isso. Então, nós que propomos ser esses verdadeiros servos do Cristo, temos que, mesmo diante dessas dificuldades, e nessa busca de superá-las, como bem colocou Zélia na pergunta, focar no bem e focar no trabalho coletivo, porque somos seres sociais e assim nós estaremos ajudando esse planeta a finalmente sair desses resquícios de provas e expiações e entrar, em definitivo, no planeta de regeneração que já se avizinha da gente. Muito bem. Não deu mais nenhuma falha, viu, Wesley? Só avisando. Amigo Gilmar Moraes, Zé Newton coloca o seguinte: depois que vencermos o desafio de nós mesmos, dá uma impressão de completude. Qual o próximo desafio, uma vez que o nosso propósito existencial é a evolução? Pois é, Newton. Meu amigo, como é que eu vou falar? Você tocou aí num tema cósmico. Mas, em primeiro lugar, sei lá, se eu pudesse, que eu não memorizei, mas eu diria o último verso do poema que o Wesley publicou hoje no Facebook, uma lembrança de um ano atrás, algo que ele escreveu lembrando do avô e do tio Chico, se não estou enganado. O último verso, vai lá, o último verso que é fantástico. Você ainda lembra? Lembro. Viver bem
é não ter que se perguntar pela vida, nem ver o tempo passar. Aham. Eu colocaria isso aí. O problema é o seguinte, é natural que a gente se posicione assim, porque mesmo no ambiente espiritual, a gente está sempre computando as coisas, né? É da nossa natureza, da natureza da vida, né? A gente está sempre fazendo os cálculos. Será que eu avancei? Né? Quanto eu avancei de ontem para hoje? Né? E daqui a 10 anos, onde eu estarei? Né? Mas eu diria que a melhor maneira de nós termos uma estabilidade espiritual e cumprir a nossa jornada sem muitas aflições é simplesmente nós focarmos o presente. O que eu tenho que fazer aqui e agora? O que eu tenho a fazer me colocando como ponto de passagem do amor de Deus. Há uma coisa que é muito forte para mim é muito forte. Eu acho que eu creio profundamente nos atributos que as religiões dão a Deus. Onipotência, onipresença e onisciência. E acredito profundamente também nas palavras de Jesus. Não cai uma folha seca, não cai um fio de cabelo sem a permissão do Pai, ou seja, sem a permissão desse mistério que nós chamamos Deus, que é a força da vida. Então, mesmo considerando que nesse nível da roda das encarnações, né, nós temos trabalhamos com esta sensação de separatividade e surge uma responsabilidade individual para mim, outra para o Alisson, outra para o Wesley, outra para o Zenilton, mas no fundo nós estamos fazendo um trabalho só. Ou se quisermos usar as palavras do Paulo, né, há diversidade de dons, mas tudo vem do mesmo Espírito. Tudo vem de Deus. Então, essa coisa que as pessoas chamam de evolução, eu colocaria mais no nível do desígnio de Deus. Eu não me preocuparia muito com isso num horizonte mais amplo, mais aberto e mais distante. Talvez me preocupe assim num horizonte de a semana que vem, não é? o ano próximo, essas coisas que a gente faz pensando no dia a dia da vida espiritual. Mas em termos espirituais, eu acho que seria melhor nós nos entregarmos mais à providência divina, nos permitirmos ser pontos de passagem do amor, da misericórdia e da justiça de Deus. E as coisas vão se ajustando. O que vem depois, eu não sei, porque, na verdade, em termos cósmicos, não existe o depois. Nem também não existe o antes, ok? Isso é uma coisa que em Espiritismo a gente está só engatinhando, já era para estar mais avançado o estudo disso, mas não sei por que a gente não avançou. Mas em termos cósmicos não existe passado, presente e futuro. Existe o é. É um eterno é. Tempo é algo que é uma marcação da mente, uma marcação de eventos pela mente. O tempo existe dentro da mente, a mente não existe no tempo, ok? É o tempo que existe dentro da mente, dentro do si. Então, em termos espirituais, o melhor, a meu ver, cada um escolhe o próprio caminho, é nos entregarmos a Deus, termos o propósito de fazer o melhor possível e, fazendo esse trabalho, não perdermos a oportunidade também de curtir, de aplicar o último verso da poesia do Wesley, ok? Tá tudo como a gente quer, ou seja, como o ego quer, como o nosso desejo egóico quer, pô, agradeça a Deus. Tá tudo ao contrário, ok, agradeça a Deus. Né? Então, quando a gente começa a fazer esse exercício, que a gente vai exercitando, são exercícios de enquadramento do ego, não é desprezar o ego, que a gente precisa dele para operar, mas de enquadramento do ego. Quando a gente vai fazendo esses exercícios, a qualidade de vida da gente melhora. E melhora também o nosso entorno. Não dessa forma tão planejada como a gente quer,
O entorno da gente é o resto, são todas as pessoas, são dezenas de mentes, são dezenas de interesses, são dezenas de egos, né? E dentro da gente, né, tem uma série de conflitos também. Então, a gente não vai ter a gente vai ter um certo, digamos assim, uma certa administração dentro da gente, né? Esses conflitos, esses transtornos, a gente tem um pouquinho mais de chance de administrar, de dar uma enquadrada a partir da nossa visão, ok? O grande sofrimento nosso, na nossa jornada espiritual, é que a gente faz as coisas porque tem que fazer. Eu não vou dizer que isso está errado. Se isso existe, existe com permissão de Deus. Se existe essa rotina, existe com permissão de Deus. Não é? E a gente sabe que a vida faz isso com a gente. Quando a gente não quer, chega aquele momento que dá chacoalhada, que a gente falou agora. Chacoalhada é exatamente isso. Faz porque tem que fazer mesmo. Tem que acontecer. Não é? Mas o melhor é que a gente faça porque aquela pulsão para realizar surgiu de uma visão clara sobre os eventos da vida. Tudo que surge de uma visão clara sobre os eventos, sobre os movimentos da vida, nós fazemos sem sofrimento. Mesmo que tenha dor física. Mesmo que tenha revés psicológico. Mas é a consciência dizendo para a gente, está no caminho. É isso é do jogo. Tem que fazer isso, tem que passar por essa etapa, faz parte, para chegar mais adiante. É a etapa da travessia. Então, isso dá uma acalmada incrível no ego. Dá uma acalmada incrível nessa coisa de ficar se frustrando o tempo inteiro com os nossos apegos e com as nossas aversões. E a gente consegue até realizar mais do que a gente realizaria se não fizesse isso. Eu não sei se dá para... Se eu estou dizendo isso com um pouco de clareza, às vezes a gente se enrola, né? Porque, ao falar isso, a gente está indo contra o senso comum. O senso comum nosso, que opera também dentro do ambiente religioso, é esse. Eu quero ter um resultado amanhã. Né? Eu quero ter um resultado amanhã. Eu quero que tudo responda ou ao meu desejo, ou aos 10 mandamentos que eu estou seguindo, que apareça logo o resultado amanhã. E às vezes não é assim. Às vezes vai aparecer na próxima encarnação. E agora? Né? O Wesley falou, nós já vivemos milhares de encarnações, acho que ele foi muito modesto. Então, zilhões. A gente se apega a ego, se apega ao rótulo do ego, a Jomar Moraes, mas quem é Jomar Moraes? Jomar Moraes não tem nome. Tá? Essa mônada celeste, esse filho de Deus que está se apresentando agora com esse nome Jomar Moraes, que nem fui eu que escolhi, né? Ok? Não é esse nome, é algo que não tem nome. Assim como o Bezerra de Menezes também. A gente usa o Bezerra de Menezes que quer se referir a uma referência. Temos uma referência. Mas quem é Bezerra de Menezes? Não tem. Não temos. Não podemos determinar. E, no entanto, Bezerra está ali na teia. Bezerra é filho de Deus. Bezerra é também instrumento de Deus. E nós o somos. Nós podemos ser o melhor. E à medida que a gente aclara a visão, à medida que a gente vai dando essa enquadrada e vai soltando um pouco mais os apegos, soltando um pouco mais as aversões, a gente pode até avançar na jornada sem se preocupar com o avançar da jornada. E ter muita mais paz, serenidade no nosso coração e fora. É difícil, né? Quando a gente tem paz dentro, geralmente a gente consegue produzir um pouco de paz lá fora. Não vai produzir milagres. Lembremos Jesus, né? Lembremos Jesus que fazia todos os prodígios. Olha lá fora, em torno dele, como uma coisa, né, deu aquela efervescência, né? Aquela efervescência. Os amigos, na hora H, ó, perna para que te quero. A narrativa do Evangelho diz que no Getsemane, Jesus chorou e suas lágrimas veio com sangue. Ok? Jesus também teve noite escura da alma, lá na cruz. Pai, por que me abandonaste? Noite escura, isso é evento de noite escura da alma.
E é importante que Jesus tenha vivido isso, porque ele veio para demonstrar uma vivência humana, o que é possível fazer dentro da humanidade, né? Então, nós também temos isso, mas a coisa fica mais leve quando a gente faz a nossa parte e entrega o resultado a Deus. Com a pergunta de Zé Newton e a fala de Jomar, eu me lembrei aqui de alguma analogia muito interessante que o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser, em seu livro A Ilha do Conhecimento, ele faz uma comparação em que o nosso conhecimento é uma ilha e que a borda da ilha é o desconhecido. E quanto mais a ilha cresce, o conhecimento cresce, mais cresce também o desconhecido, ou seja, surgem novas perguntas. E essa comparação, essa analogia que ele faz, eu acho uma analogia primorosa, belíssima, porque quanto mais a gente vai no despertar do conhecimento, mais surgem novas perguntas. E eu sempre gosto de colocar que as perguntas, elas são mais importantes do que as respostas. Vamos seguir aqui para a nossa última pergunta do Momento do Café de hoje, que é de Dulcimara Oliveira. Querido Jomar, que bom estar com você. Você foi cirúrgico nessa descrição do estado luminoso da transformação. Aí a pergunta para os dois. A pandemia poderia ou poderá ser um chacoalhar para alguns? Será que esse chacoalhar que tanto foi falado aqui por nós, a pandemia não seria um chacoalhar? Eu vou começar aqui com o Wesley sobre essa pergunta e depois a gente retorna para Jomar na pergunta de agora. Muito boa. E na minha última fala, eu contemplei um pouco essa questão aí da pandemia, não é? Mas, realmente, Dulcimar, eu enxergo que está havendo esse chacoalhar, muitas vezes de uma forma forçada. Lembrando aí, forçada para a população. A forma como ela recebe isso, né? Então, está no momento em que as pessoas têm que ir para dentro. Então, não pode estar aglomerando, não pode sair, não pode se abraçar. Então, é um momento em que nós devíamos mergulhar para dentro de nós mesmos. E muitas pessoas têm medo desse autoconhecimento. Às vezes, ela quer um barulhinho ali, uma distração, algum outro tipo de ocupação que faça com que ela não dê esse mergulho, mas apenas ela vai estar adiando esse momento de autoencontro, que é a única forma do espírito realmente seguir, é a única forma do espírito se conhecer realmente e, a partir daquele momento, utilizar as ferramentas corretas para a sua evolução, para a sua evolução moral, para a sua instrução. Então, esse é um processo que tem sido acelerado através da pandemia. Lembrando também aí a lei de destruição, que está constante no livro 3º do livro dos Espíritos, né? Então, a lei de destruição, os flagelos destruidores ajudam nessa chacoalhada quando chamam a atenção da humanidade para esse mergulho interior, para saber o que está faltando, o que é que estamos fazendo de errado nas nossas ações, nos nossos procedimentos, e o que é que podemos mudar para realmente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, entrarmos em harmonia com o cosmos, entrarmos em harmonia com a natureza. Então, isso falta ainda num planeta em que nós ainda num planeta em que nós guerreamos tanto ainda, nação contra nação, e num planeta onde nós não nos achamos parte da natureza.
em que nós exaurimos os recursos da natureza como se fôssemos os senhores da razão e os senhores do planeta. E nós estamos aqui, passageiros, apenas como mais uma peça da engrenagem, a tentar, através do ensaio, do aprendizado para a vida, a entrar em harmonia com esse cosmos, com essa natureza. Eu acho que esse momento pede isso de nós, uma reconfiguração da nossa vida, a forma como nós estamos nos relacionando com o planeta Terra, como nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Temos que refletir para mudar os nossos procedimentos, as nossas ações. Eu acho que é por aí. Bom, eu concordo com o Wesley, eu assino embaixo, né? E vamos dar um tempo ao tempo, vamos ver quais são as mudanças que vão se consolidar. Sem dúvida, Dulcimar, a gente precisa se encontrar depois no ponto de encontro, hein? Ficou aquela coisa no ar, né? Vamos lá, depois vamos conversar. Mas eu diria que a pandemia, sim, mudou, tem mexido com muita gente, tem causado muitos transtornos, benditos transtornos, né? Algumas pessoas, aumentou os casos de depressão, né? Aumentaram os casos de depressão, as expulsões, muita gente ficou inquieta, né? Mas a gente vê, talvez, sei lá, Deus é que sabe, mas talvez a gente precisasse de um pouco mais de quarentena, né? Porque quando se deu uma liberadinha, vamos lá ver como é que estão os bares no Rio de Janeiro, aqui em Natal também, né? A turma voltou. Então, eu não sei qual vai ser o alcance da mudança. Vai ter mudança. É uma chacoalhada, vai ter mudança no mundo, já está ocorrendo mudança, né? Mas há uma pressão muito grande para a volta ao passado. Ninguém quer saber de novo normal. Como o ego se acomoda à sua zona de conforto, ao conhecido, nós queremos, de modo geral, voltar para aquilo que nos parecia seguro. E assim nós fazemos ao longo da nossa vida. Quando acontecem outros tipos de chacoalhadas, né, no nível individual também, nós sempre queremos retornar à zona de conforto. Ora, a zona de conforto não faz a gente avançar. A zona de conforto não nos dá felicidade, né? A zona de conforto é ali para você dormir um pouquinho, uma noite. Você tem que fazer realmente essas migrações. Então, o ideal realmente é que o mundo fosse para uma coisa diferente. Não vai ser, as pressões são grandes, os interesses são grandes, 4 meses, 5 meses, não mudam a cultura e, principalmente, não muda, né, os motores que movem a boa parte do mundo, a maior parte do mundo, que é dinheiro, poder, né? Essas coisas, né? Mas deve haver, sim, vai haver mudanças, sim. Tá? Eu acredito que a pandemia é um evento muito importante para as nossas vidas. Não vejo com pessimismo, não. Vejo com otimismo. Muito bem. Estamos chegando aqui nesse momento, após as perguntas, no final do nosso momento Café com Kardec e Amigos. O Café com Kardec e Amigos ele vai ao ar toda segunda-feira, às 19h30, geralmente até às 20 horas ou às 21 horas ou um pouquinho mais. No próxima semana, na próxima segunda-feira, o Café com Kardec estará em um horário especial apenas nessa próxima segunda, que será às 18 horas, com o amigo Nazareno Feitosa, para conversarmos também sobre um outro tema, sobre o tema o que dizem os espíritos sobre tirarmos nossa própria vida. Então já coloque na sua agenda para que possa participar conosco desse outro momento, esse outro Café com Kardec. E também, se quiser, pode procurar em nosso canal as outras edições dos outros Cafés com Kardec, que também são muito bons. Eu gostaria agora de agradecer ao amigo Jomar Moraes por ter aceitado
esse nosso convite em estar aqui conosco, participando desse bate-papo leve. Para mim é sempre uma imensa alegria conversar com você. E agradecer também ao Wesley Gama por estar aqui sempre conosco, parceiro e membro fundador do Seridó Espírita também, e sempre está aqui no café, trazendo também sua arte, sua poesia, sua música, né, e o seu conhecimento. Então, obrigado aos dois. Alisson. Oi, João Marcos. Meu amigo, você tem 2 minutos. Eu gostaria de ler uma coisa aqui no final. Porque nós fizemos esse tema inspirado aí no evento Setembro Amarelo, não é? E eu gostaria de deixar uma mensagem, principalmente aquelas pessoas que estão, assim, se sentindo deprimidas ou desgostosas da vida, ou não compreendendo direito a vida. Todos nós passamos por isso, todos nós, os grandes expositores que vocês veem também, né? Se não passarem em depressão, passa por noite escura da alma, e que leva a momentos semelhantes, né? E se eu tivesse de resumir em 2 palavrinhas, o que eu gostaria de transmitir a essas pessoas é: coloquem Deus no centro. Okay? Em alguns momentos a gente falou sobre essa coisa do planejar, mas do entregar a Deus. Coloque Deus no centro. Depois veja essa coisa da noção de separatividade. Será que eu estou aqui e Deus está lá? Deus não está dentro de mim? Vamos raciocinar também. E eu, então, queria deixar uma palavra de um seguidor de Francisco, que pode nos auxiliar nesses momentos de escuridão, que quem está ali querendo tirar a vida, ou muito deprimido, né? Está se sentindo inútil, está se sentindo fracassado, e está se sentindo assim por quê? Porque, na verdade, o verbo está dizendo, tem que ser do jeito que eu quero. Né? Mas existem saídas, principalmente se colocarmos Deus no centro. No livro Francisco, Ternura e Vigor, o Leonardo Boff nos fala de uma declaração que foi feita por um frade a ele, nos jardins de um convento em Assis, na Itália, né? Então, estavam conversando sobre os caminhos da santidade franciscana. Eu colocaria, da realização da vida, enquanto tomavam lá o seu vinho. E esse frade disse o seguinte: se você tiver o chamado do Espírito, atenda e procure ser santo com toda a sua alma, ou seja, ser correto com toda a sua alma. Com todo o seu coração e com todas as suas forças. Se, porém, por sua humana fraqueza, você não conseguir ser santo, procure então ser perfeito com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Se, contudo, você não conseguir ser perfeito por causa da vaidade da sua vida, procure então ser bom com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Se ainda não conseguir ser bom por causa das insídias do maligno, do mal, então procure ser razoável com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Se, por fim, você não conseguir nem ser santo, nem perfeito, nem bom, nem razoável, por causa do peso dos seus pecados, dos seus erros, então procure carregar isso diante de Deus e entregue a sua vida à divina misericórdia. Se você fizer isso, irmão, sem amargura, com toda a humildade, com jovialidade de espírito, por causa da ternura de Deus, que ama os ingratos e maus,
como você, então você começará a sentir o que é ser razoável. Você depois aprenderá o que é ser bom. Lentamente aspirará a ser perfeito. E, por fim, suspirará por ser santo. Se tudo isso você fizer, a cada dia, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças, então eu lhe asseguro, irmão, você estará no caminho de Francisco e não estará longe do reino de Deus. Isso é isso. Belíssimo poema, Jomar, que contempla muitas das reflexões, inclusive num contexto geral, uma pergunta que não pôde ser respondida nem trazida para o momento de José Reginaldo. Então, essa visão da compreensão da vida, dos passos que a gente pode fluir, é muito importante. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês, de Wesley também, que pode falar suas últimas palavras, e Jomar também para o público. E eu pediria que o Wesley depois concluísse com uma música para assim a gente fechar o nosso programa. Como o amigo Jomar trouxe à baila o poema que eu publiquei aí hoje à tarde, republiquei, eu queria encerrar com ele e fazer a música no final, né? É um poema que realmente tem a ver com a minha história, com a minha sensação de pertencimento, com a minha ancestralidade, do meu pai, do meu avô. E ele diz assim, está no meu livro Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas, que é um livro de poemas, está aqui a capa da segunda edição, e diz assim: lembro da voz do meu pai e do meu avô, mais do que outras coisas. Eles conversando animados, muito cedo, ao pé do fogão a lenha. Lembro que acordar assim, na casa antiga do sítio, era como uma pequena dádiva. As frestas das telhas, de barro, transluzidas pela luz girassol, deixavam o quarto todo atravessado por espadas de samurais intergalácticos. E eu tomava café com língua e bolacha seca gostosa e assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo em sua primeira versão, em preto e branco, na televisão grande, encerrada numa grande caixa de madeira. Viver bem é não ter que se perguntar pela vida, nem ver o tempo passar. Muito obrigado. Jomar, se quiser falar algumas palavras de despedida para o público. Gratidão a você, ao Wesley, gratidão aos amigos. Eu vi algumas mensagens que passaram, né? Não consigo lembrar todos, porque foram vários que passaram, né? Uma hora a Dona Cési, o Marcílio, além das que fizeram perguntas, do Cimar, tal. Então, agradeço a todos que tiveram essas mensagens carinhosas. Gratidão a todos. O Senhor de Francisco nos abençoe e nos guarde. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças
ruínas, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar.